Preso na terça-feira e apontado como responsável por invadir telefones celulares de autoridades, Walter Delgatti Neto, o Vermelho, afirmou, segundo pessoas que tiveram acesso ao seu depoimento, que não pediu nenhuma contrapartida financeira ao dar acesso ao material hackeado a Glenn Greenwald. No Twitter, Greenwald escreveu ser nova e verdadeira informação publicada pela mídia. Jornais dizem que o material foi repassado de forma anônima e sem cobrança e que os contatos com o americano foram virtuais somente pelo aplicativo de conversas Telegram e ocorreram depois que os ataques aos celulares das autoridades já tinham sido efetuados. Exatamente o que falamos desde o começo, tuitou Glenn Greenwald ao compartilhar matéria da Folha de São Paulo. Minutos depois, ele acrescentou em outro tweet que não estava afirmando que a pessoa acusada pela PF é sua fonte. Tá difícil aí, né? Essa comunicação do Glenn é uma coisa. Ainda na quarta-feira, em um depoimento de mais de 4 horas à Polícia Federal no âmbito da Operação Spoofing, o DJ Gustavo Henrique Elias Santos disse que, segundo o amigo Walter Delgatti Neto, as mensagens capturadas de aplicativos do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e outras autoridades seriam vendidas para o PT. Santos não soube dizer, no entanto, se o negócio foi concretizado e nem se houve tratativas entre Delgatti e emissários do partido. Em nota, o PT afirmou que o inquérito que apura a invasão do celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se tornou uma armação contra o partido. Estava demorando, claro, para o PT se vitimizar diante de tudo isso, porque um advogado de um suspeito disse que o suspeito teria ouvido outro que seriam vendidas as supostas mensagens para o PT. Por que será que isso é verossímil? Deve ser porque alguém fez fama, né, Augusto? Quando você rouba uma joalheria, você vai no receptador que você sabe que costuma comprar esse tipo de objeto, né? Felipe, como o PT compra tudo, faz todo tipo de ilegalidade, você evidentemente vai ali no balcão do partido que vira o bando. Agora é muito engraçado isso aqui, né? De novo, assistam, né, os bandidos brasileiros precisam assistir com mais atenção aos seriados americanos ou aos velhos filmes aí pode ser faroeste, tá? Qualquer quadrilha combina o álibi com mais antecedência, com mais cuidado, com mais detalhes. Não pode ser improvisado. Quando começa a improvisar, dá bobagem. Aí você começa a falar como o PT que é uma armação. E você começa a entrar em contradições como esta aqui, que é realmente da pesada, né? O Glenn Greenwald disse que era nova e verdadeira a informação, segundo a qual não houve contrapartida financeira, né? Para obter o acesso ao material hackeado pelo Walter Delgatti. Aí, em seguida, ele fala, minutos depois, ele diz que não estava afirmando que a pessoa acusada pela PF é a sua fonte. Ué, afinal, ele pegou o material sem pagar nada com o Delgatti ou não pegou? Você precisa tomar mais cuidado, o Greenwald. Não é assim, não. A polícia vai pegando essas contradições e aí monta a promotoria, o Ministério Público, monta um processo contra você que não tem como sair dele. José Maria Trindade. Olha, Felipe, há um certo constrangimento no Gabinete de Segurança Institucional, já que cabia a esse gabinete, que está muito bem, está forte no governo, né? Esse constrangimento porque eles não descobriram antes. Mas a ideia do Gabinete de Segurança Institucional é de que o presidente da República, o vice-presidente e ministros devem usar uma comunicação montada pelo próprio governo. Logo depois daquele episódio da ex-presidente Dilma, né, onde houve um derrame de publicação de e-mails do governo e de embaixadores, né, o governo decidiu que teria que montar a sua própria rede de internet e de comunicação. Foi montada. Há uma espécie de telefone onde os presidentes e autoridades, né, podem usar o telefone sem problemas, porque são dados criptografados, eles têm limites, né, de atuação na rede, de mandar mensagens, mas são muito seguros.
Só que o gabinete não pode impedir, né, que o próprio presidente se utilize dos telefones particulares para fazer comunicações. Isso é verdade. O governo tem que manter a sua própria internet, a sua própria comunicação. Esta já é uma conclusão antiga, muito antes, inclusive, destes vazamentos. Estou dizendo isso porque há no governo um sentimento de que a coisa não é só curiosidade ou por acaso se chegou a telefones de autoridades, não. Que há um processo muito mais amplo de tentativa de desestabilizar o governo. E de que forma isso seria? Com um objetivo, ao contrário do que está posto hoje, que se chegou aos hackers, né? De que a ideia é de que foi formado um grupo e depois é que foi exatamente formado o grupo de hackeamento. E esse grupo teria como objetivo exatamente grampear aqui as autoridades, presidente da República, ministros do Supremo, presidentes da Câmara e Senado, para depois ir adiante e definir medidas políticas. Não é só Lava Jato. A ideia é de que seria uma coisa maior e muito mais profunda. E o celular da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, está entre os que foram atacados pelos hackers. A própria PGR descobriu essa tentativa de invasão e instaurou uma investigação interna em maio. Não houve captação de mensagens e essa apuração descobriu que o celular de Raquel Dodge foi alvo antes mesmo de aparelhos de outros membros do MPF, do Ministério Público Federal, incluindo o do ex-PGR Rodrigo Janot e de integrantes da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba. E também repetimos aqui que ministros do STF estão entre os alvos do grupo de hackers presos pela Operação Spoofing. Os nomes dos ministros, cujos telefones foram hackeados, serão conhecidos nas próximas horas. Até aqui, Augusto Nunes, só para completar, eu não estou vendo nenhum petista hackeado. Nenhum, isso que eu quero saber. É uma curiosidade que a gente fica. Claro, e acho importante o seguinte, evidentemente não queremos apressar o trabalho da Polícia Federal de modo a torná-lo atabalhoado, nada disso. Mas a Polícia Federal precisa fazer o possível para não cair no erro em que incorreram essa turma aí do Greenwald, os hackers, o próprio Greenwald e seus parceiros. Que é o seguinte, soltar isso aí, deixar que essas coisas vão aparecendo aos poucos. A Polícia Federal deve tratar sob sigilo essas coisas e divulgar tudo, porque é fundamental que se evite assim, o conta-gotas, tipo, hackearam o Bolsonaro, daqui a pouco vem, hackearam a Raquel Dodge, hackearam, tem que saber quais foram, evidentemente sem a divulgação do que eles conseguiram, né? Mas tem que saber qual é a lista. Tem jornalistas hackeados, quero saber, né? Isso daí não fere a privacidade de ninguém, é só dizer que foi hackeado. Isso é importante porque eu acho que, como observou o Felipe agora, é por aí que você vai ver o que eles pretendiam. A lista indica o caminho que eles seguirem, em qual direção. Porque se eles pegaram ministros do Supremo, quero saber, pegaram todos ou alguns? O que eles pretendiam? Eles pegaram jornalistas quais? E mais, né? Quer dizer, pegaram o PT ou não pegaram? Pegaram outros partidos? É fundamental saber qual é essa lista. É tão importante quanto ver depois, na hora aprazada, na hora que a Polícia Federal considerar conveniente, saber do conteúdo, né? Do conteúdo não, porque não se... do que eles divulgaram, do que eles armazenaram contra eles, sem divulgar nada. E eu faço essa provocação aqui de que não tem ainda petista alvejado por esse hackeamento, de acordo com as notícias, pode ser que surja algum, pelo simples fato de que o Walter Delgatti Neto, esse que está sendo acusado
do hackeamento, ele tinha uma conta no Twitter que compartilhava blogs sujos petistas, que compartilhava hashtag a respeito da liberdade do Lula, Lula livre, isso tudo. Então, assim, tinha uma coloração partidária, uma coloração lulista ali na conta de rede social de um desses que estão sendo investigados e que provavelmente serão denunciados em breve. E é por isso que a gente fica aqui curioso. Também foram alvos do hackeamento os presidentes das casas legislativas, o da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha só até onde chegou esse hackeamento, a princípio feito por alguém lá em Araraquara, aqui perto da capital paulista. Então, são essas as informações que a gente tem das pessoas alvejadas, e o ministro Sérgio Moro afirmou hoje que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal vão identificar e comunicar as centenas de vítimas de invasões de celulares dos hackers que foram presos nessa semana. Segundo o titular da Justiça, haverá notificação, sejam elas autoridades ou não. Mais cedo, o presidente Bolsonaro disse que não teme vazamentos. Aspas, não estou nem um pouco preocupado se porventura algo vazar aqui do meu telefone. Não vão encontrar nada que comprometa. Os hackers perderam tempo comigo. Fecho aspas. Zé Maria Trindade, no caso do presidente da República já se fala até em violação da Lei de Segurança Nacional, de soberania nacional, quer dizer, a coisa fica mais grave. Ontem eu já tinha falado aqui sobre esta hipótese que estava sendo levantada e com muita firmeza, de que eles serão incursos também na Lei de Segurança Nacional, além, evidentemente, dos crimes que cometeram, saqueando bancos e cartões de crédito, né? Tudo isso, além disso tudo, será também incurso na Lei de Segurança Nacional. Olha, o DEM enviou agora há pouco uma carta dizendo que expulsou o chamado vermelho, né? Que é o Delgatti, expulsou, fez uma expulsão do partido. Ele era filiado, estava ativo, segundo o TSE, e foi expulso. Nenhum partido até agora assumiu qualquer possibilidade de ação política. Quem define esse grupo como um grupo interessado em desestabilizar, portanto, uma ação política, ali os setores do Palácio do Planalto, né? Que analisam o sistema muito maior do que tem sido divulgado apenas para ir contra a Lava Jato. Parece que a armação era contra a Lava Jato, mas a indicação era de que isso acabou ficando muito maior. Então, além dos presidentes da Câmara, Senado, STJ, ministros do Supremo, existem outros, e o ministro Sérgio Moro faz muito bem em comunicar a todos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está no exterior e disse que nem sabia que estava sendo clonado. O presidente do Senado também não sabia e nem foi comunicado ainda na última conversa. Então, esta é a situação, e atingiram mesmo, né, o coração do poder. Uma tecnologia tosca, considerada tosca porque não envolve grandes softwares, não envolve nenhum aparelho especial, mas que ultrapassou todas as barreiras e é um alerta para os responsáveis pela segurança de internet e de todos os poderes. Veja bem, não é possível que esses 4 aí fizeram uma lambança tão grande, entrando em celulares do presidente da República, da Câmara, Senado, desembargadores, policiais federais. Quer dizer, a situação tem que ser investigada. O desafio agora é saber quem exatamente se beneficiou e quem estava por trás ordenando tudo isso. Não pode ser uma ação isolada. Eu queria depois que você contasse como é que tem surgido esses nomes. A polícia que divulga, vaza, é isso? A polícia está divulgando alguns. Olha, Augusto, a Polícia Federal, ela está preparada para esse tipo de investigação. Os policiais fizeram cursos no exterior, importaram software, né? Então, a situação é muito clara. E eles sabem exatamente por onde passaram as investigações, e depois de busca e apreensão e trazerem para Brasília computadores e os próprios celulares dos envolvidos, eles já definiram ali uma lista de pessoas invadidas e todos serão comunicados. Agora, você aí que já foi roubado, teve o cartão de crédito clonado e tal, não houve essa confusão toda, porque isso naturalmente é investigado pela Polícia Civil do seu estado,
né, e não pela Polícia Federal. Esse caso foi diante da ocorrência de autoridades federais, por isso veio para a Polícia Federal, e aí o caminho é diferente. Perfeito. Agora veja só, hoje um amigo me fez uma pergunta e eu realmente não soube responder, queria jogar aqui na mesa. Como é que esse grupo, evidente, portanto, que tem gente por trás, tem muito mais gente, houve encomenda sim, claro, porque eles roubaram para vender. Tinha interessado, né? Você tem que saber, demanda e oferta, leis do mercado. Como é que eles conseguiram esses telefones de tantas autoridades? Eles ficam expostos, essa é uma questão, eu queria chegar a ela também, Augusto Nunes, que há várias teorias a respeito, fica essa dúvida, porque precisa ter o número dos celulares, mas ao mesmo tempo, se você consegue invadir talvez esse você tem todos os contatos dos outros e aí você vai indo nessa escadinha, né, conforme você vai invadindo. Então não necessariamente o sujeito precisava ter toda uma agenda de autoridades públicas antes de iniciar o processo de hackeamento, né? Se você investiga, consegue hackear às vezes até o celular de alguém que não é tão importante assim, mas é alguém próximo que tem os contatos e tal, e aí você vai crescendo nessa escala. Quer dizer, isso ainda existe uma dúvida, tá? Eu tô aqui simplesmente mostrando quais são as hipóteses que estão sendo ventiladas no debate sobre essa questão que é tecnológica também. A Polícia Federal, a qualquer momento, vai esclarecer maiores detalhes. Maria? É isso mesmo, essa versão de que eles entravam, pegavam um grupo, né, um grupo de parlamentares, o presidente da Câmara tem o telefone do presidente da República, tem do presidente do Senado e tal. E o bom, quando eu digo bom, é que muitos dão pra gente aqui aquele telefone que é atendido pelo assessor. Você pede o telefone celular dele, ele dá o telefone que o assessor atende, não vale. E aí não, é de presidente para presidente, ou seja, o telefone celular, que a gente chama assim o bom, quando a gente pede que era o bom, que você atende, né? E era exatamente esse. Agora, existem listas de telefones, de dados e tal, de todas as autoridades, e me disseram aqui que até de todos os brasileiros, no lado escuro da internet, né? Eles vendem essas informações. Agora tem um negócio interessante, porque é duro ser petista, né? Que me ocorreu hoje. O PT já começa a argumentar o seguinte, que o que fez o Sérgio Moro, e vamos dar aqui, vamos fazer de conta que esses recados foram reais, existiram mesmo, ninguém manipulou, é aquilo, e vamos supor também, muito ao contrário do que eu penso, eu acho que não tem nada que possa incriminar o Moro ou algum procurador. Faz de conta que eles fizeram uma coisa que seja ilegal, tá? E o Lula foi condenado. Eles pedem a anulação. Desde que prenderam os hackers, eles já se anteciparam, os petistas sempre afoitos, e disseram o seguinte: mesmo que seja ilegal a obtenção dos dados, se for verdade o que está lá, tem que anular processo e tem que punir o Moro, etc. Essa frase genérica sem entrar na análise específica para comprovar eventuais ilegalidades. Aí é o seguinte, é só uma acusação. Se vale você obter a verdade, digamos assim, obtida ilegalmente, então as provas, a condenação do Lula sobrevive a qualquer tipo de tentativa esperta como essa, porque não importa se foi obtida, se houve irregularidade praticada pelo Moro. De novo, não, eu estou fazendo para levantando essa hipótese para efeito de raciocínio. Não pode ignorar o que foi levantado contra o Lula, mesmo que ilegalmente. Pois bem, os que defendem essa tese, não, os hackers fizeram uma ilegalidade, mas é verdade o material, então tem que ter consequência. Isso aí, no limite, leva à defesa da tortura. Você tortura um cara e ele fala a verdade, essa verdade, então, pode ser usada mesmo que o instrumento tenha sido esse da violência extrema. O PT não sabe por onde anda, ele tropeça na própria perna. Agora, para mim é aquela história, né, de ter um roubo de cargas e aí os ladrões ficam discutindo com os receptadores aí se os tênis são originais ou falsos. Exatamente. Né? Esse não é o debate.
E a Folha de São Paulo tenta desesperadamente manter a chama acesa dos ataques à Lava Jato. A sua colunista social recorreu a um magistrado do STF, sempre ele assim, anônimo, para dizer que a prisão dos estelionatários de Araraquara não alterou a opinião dos ministros sobre Sérgio Moro. Diz o jornal, o fato de hackers terem produzido provas ilícitas não impede que elas sejam usadas para beneficiar um réu. No caso, Lula, que acusa Moro de ter sido parcial e pede a anulação do processo do triplex. Também afirma a Folha que a ala do Supremo crítica a Lava Jato sustenta que o cerne do problema permanece após as prisões e está no conteúdo das conversas. E vale lembrar o pedido de senadores e deputados do PT para que o Supremo mande investigar os procuradores Deltan Dallagnol e Roberson Pozzobon caiu nas mãos de Ricardo Lewandowski, um dos membros da corte mais críticos à Lava Jato. Eu não chamo nem de crítica, ele ataca deliberadamente a Lava Jato, porque, enfim, foi posto lá pelo Luiz Inácio Lula da Silva e a gente conhece o comportamento dele, normalmente antecipa os votos dele quando se trata de qualquer questão referente ao PT. Augusto Nunes, então... Então vale o que foi descoberto sobre o Lula. Não interessa se o Moro agiu mal, por hipótese, sempre, hein? Deixa eu lembrar. O Dallagnol agiu mal, foi provado, foi reunido um conjunto de provas que deixou evidente que o Lula merecia ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas é que eles alegam que para beneficiar um réu vale essa prova que foi obtida ilegalmente. Isso é tudo conversa fiada, porque nenhum deles fez uma análise minuciosa das supostas conversas para exemplificar aquilo que seria uma irregularidade determinante para se comprovar a parcialidade e assim se anular o processo, cujas provas permanecem inalteradas. Não há absolutamente nada nessas supostas mensagens que indiquem a fraude de uma prova, a fabricação de uma prova. Não houve absolutamente nada disso. Apenas juiz e procurador, supostamente, porque são mensagens atribuídas a eles, lutando para ter as condições de prender bandido se... na decisão do juiz, a partir do momento que ele está com todas as provas na mão, considerar que é culpado. Porque houve casos de absolvição. Até acusaram o Moro, nessas ilações que fizeram com as reportagens em cima dessas supostas mensagens, de tentar produzir uma prova dentro da investigação contra um sujeito que depois ele absolveu. Quer dizer, acusaram o sujeito de tentar fabricar uma prova contra alguém que depois ele próprio absolveu. Quer dizer, a sentença que ele deu já desfaz essa narrativa de que ele estava agindo de má fé para condenar alguém. Então houve muita fumaça, muita espuma. É isso aí, olha. Vamos falar aí, vamos usar a palavra certa. Foi uma das maiores vergonhas pelas quais passou em algum órgão de imprensa brasileira. Quem entrou nessa jogada quebrou a cara. Esse falso escândalo foi para o espaço. Não há como manter a publicação de capítulos. Ninguém está interessado nisso. Até porque nada é importante, como lembrou o Felipe. Agora é a hora de saber quem é que montou esse esquema criminoso com esses hackers, quem é que comprou esse material, quem bancou o trabalho deles, que atingiu até a privacidade do presidente da República. Que interessa essa conversa entre procuradores, que nem passou pela perícia, que pode ser falsa. Eles podem ser adulterados, esses dados. Então não adianta a manobra diversionista. Vão ter de discutir, em vez de ficar publicando série, mambembe, vão ter de discutir o problema real, que é o crime que deu origem a todo esse falatório aí que não serve para nada se a gente considerar o critério da utilidade pública. Aliás, eu citei aqui esse pedido dos parlamentares petistas para o Supremo investigar os procuradores Deltan e Roberson Pozzobon. E ontem eu estava relembrando aqui daquele caso de abertura de reclamação, de processo disciplinar contra esses dois procuradores no Conselho Nacional do Ministério Público. Quer dizer, não bastou isso, os petistas já estão indo ao STF. Mas em relação a essa abertura de processo no CNMP, o procurador Hélio Telho comentou no Twitter agora há pouco: após as notícias de que até os presidentes da República e da Câmara dos Deputados, ministros do STF e do STJ e a PGR teriam sido alvo dos hackers,
Será que o CNMP vai insistir em abrir investigação contra os procuradores da República da Lava Jato com base em mensagens hackeadas? É a pergunta que ele acabou de fazer aqui no Twitter, o Hélio Telho. E, aliás, entrando aqui na pauta que eu queria entrar, ele também comentou uma nota do jornal Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: a Folha se apressou em se defender antes mesmo de ser acusada. E eu leio aqui, Augusto Nunes, o trecho final dessa nota da Folha, sobre o compartilhamento de informações, supostamente, né, do Intercept, o site do Glenn Greenwald, com o jornal. A Folha não detectou nenhum indício de que ele possa ter sido alterado, o material. O jornal já publicou 5 reportagens decorrentes deste acesso. A Folha não comete ato ilícito para obter informações, nem pede que ato ilícito seja cometido neste sentido. Pode, no entanto, publicar informações que foram fruto de ato ilícito se houver interesse público no material apurado. A questão legal pode até legitimar esse tipo de atitude. Agora, existe a questão moral, né, Augusto? Existe a questão ética. Você recebeu um material que outro site diz ter recebido de uma fonte anônima e que, ao que tudo indica, foi obtido de maneira criminosa, por meio de uma espionagem criminosa, de uma violação criminosa de aplicativo de celular, e aí você publica e ainda diz que não encontrou nenhum indício de que possa ter sido adulterado. Quer dizer, você nem sabe de onde veio, nem sabe a proveniência e diz que não encontrou. Olha a forma, porque é uma forma muito de autoblindagem, né, para você dizer isso. A Folha não detectou nenhum indício de que ele possa ter sido adulterado. Você nem sabe qual foi o caminho que foi percorrido, pelo menos de acordo com aquilo que é alegado publicamente. Como é que se pode ter certeza de que não houve uma adulteração? E para além do fato, mesmo que tenha havido, existe isso que diz respeito também ao Intercept. Você publica um material de origem criminosa, obtido ilegalmente, Augusto? Olha só, evidentemente eu não faria isso aí. Agora, vamos lá, vamos desenhar para os autores da nota que se dizem jornalistas, né? São jornalistas. Tal. Existe a fonte oculta, essa é uma coisa. E existe a fonte clandestina, essa não pode existir. É bem diferente, parece a mesma coisa, mas quem é jornalista de verdade sabe a diferença. Fonte oculta é uma coisa, a fonte clandestina, ela não merece credibilidade. Eu quero saber se a série vai continuar. E quero ver se vem esta informação de que na origem estão pessoas que hoje estão hoje na cadeia. Quero saber. Agora, fonte clandestina, isso aí a Folha acabou de inventar. E eu queria comentar o seguinte, que o Glenn Greenwald reafirmou ontem que, aspas, as evidências são necessárias para provar crimes, fecha aspas. Agora, é o que eu comentei no Twitter, Augusto, só para os outros, né? Só para os outros que as evidências são necessárias para provar crime, porque ele, o Glenn, acusa o Sérgio Moro de corrupção com base nesses pastéis de vento roubados. Exige a demissão. Então é muito engraçado. O sujeito, Zé Maria Trindade, cobra dos outros o comportamento que ele não impõe a si próprio. É exatamente isso que descreve Glenn Greenwald. Sobre o tópico passado, Felipe, eu queria dizer o seguinte: aqui não é citando um ministro do Supremo, não. O ministro Gilmar Mendes levantou a tese do uso de informações, vamos dizer, obtidas de uma maneira ilícita ou criminosa, né? Poderia ser usada. É verdade, existe essa possibilidade quando o réu está preso e se descobre que houve uma grande injustiça e que ele está preso injustamente, houve um erro da justiça. Nesse caso, só nesse caso, para soltar o preso, que vamos dizer que se descobre que foi outra pessoa que matou, mas a prova é ilícita, solta-se o preso, né? Isso sim é verdade. No caso do ex-presidente Lula, não existe a menor possibilidade de se basear juridicamente para usar este conceito. Isso porque não houve uma prisão com base nesses dados aí. Não houve. A Lava Jato é uma força-tarefa formada de vários grupos e natural que eles conversem, inclusive conversas com os advogados de defesa, que não aparecem. Coincidentemente, não foram hackeados, né? Pois bem, então esse é um ponto. Nunca, não há argumento e Lula não será beneficiado, muito menos agora
com essas revelações. Agora, já o segundo comentário é o seguinte, nós já falamos disso aqui, Augusto, de que quando você ouve fontes que não podem ser reveladas por N motivos. Aqui, por exemplo, em Brasília, uma fonte te faz uma revelação porque ele quer prejudicar o adversário, na maioria das vezes. Ele não pode ser revelado. Essa é a fonte oculta. Queima. A fonte oculta. Queima a fonte. Você vai apurar uma reunião secreta, né? Você não estava lá, uma reunião fechada. Você vai atrás de 3 ali, a parte comum dos 3, do que os 3 falaram, é verdadeira? Dificilmente seria. Você assume. Então, qual é o critério ético de publicação de um material assim? Você tem que comprar, você tem que endossar. A partir do momento que você publica, isso vale também para as redes sociais, a partir daquele momento que você publica, que você replica, você está assumindo, você está se responsabilizando por aquilo. Eu estou dizendo tudo isso para afirmar que o Intercept, né, assinou embaixo, se responsabilizou por tudo, né? E quem publicou, quer dizer, a pessoa olhou, viu e tal. Não, é verdade. Eu assumo isso. Eu publico, assumo a responsabilidade e tenho o direito constitucional de não revelar a fonte. É assim que funciona. E você tem que fazer o seguinte também, se a fonte, ela não age corretamente, aí o jornalista está liberado para mencioná-la. Porque, de repente, esse negócio de sigilo da fonte virou uma coisa sagrada, ele não é bem assim. Vou dar um exemplo. O deputado Miro Teixeira contou, quando eu estava dirigindo o Jornal do Brasil, que havia o Mensalão. Foi o primeiro a falar no Mensalão. E o Jornal do Brasil deu na manchete, mas não foi muito claro aquilo ali, então ficou meio bola dividida, ele não pode avocar aí a primazia. Mas foi a primeira vez que eu li ali Mensalão. O presidente da Câmara, o Cunha de Osasco, era João Cunha, não era João Paulo Cunha. João Paulo Cunha. Ele entrou com um pedido de direito de resposta, deu uma entrevista violenta contra o Jornal do Brasil, quis processar meio mundo, foi concedido o direito de resposta e tal, e aí procuramos o Miro Teixeira e falou, não posso falar nada e tal. Nós, no Jornal do Brasil, publicamos uma matéria dizendo que o Miro Teixeira tinha dito isso. Agora, eu violei o sagrado sigilo da fonte? Não. Eu disse que havia uma fonte com uma informação importantíssima para o país e se recusava a confirmar o que tinha dito, mesmo depois da contraofensiva dos ladrões. E o Miro Teixeira estava inteiramente limpo na história. Então tem isso também, porque de repente é assim, aparece um assassino qualquer, faz uma revelação para você, mas você não pode falar, meu Deus do céu, tem a dor. Não é assim, não. A fonte tem de merecer confiança também. E isso aí é problema nosso. Agora, eu não lido com ladrões, com bandidos, por isso eu não confio em quem é fora da lei. Nesse caso do Mensalão, depois o próprio presidente do PTB, Roberto Jefferson, acabou denunciando. Exatamente. Aquilo que eu disse. Nós estamos num apagão agora de líderes, porque num determinado momento era líder quem tinha dinheiro, quem comprava liderança no Congresso Nacional. E Roberto Jefferson, ele começou a lidar muito com isso, depois ele viu que perderia o poder. A mesquinharia, o PTB, daí a decisão dele de jogar tudo para o alto e bateu na mesa e gritou, Zé, se referindo a Zé Disseu, ministro-chefe da Casa Civil, com aquela cara de super-ministro, de primeiro-ministro do governo Lula. Zé, saia daí. Sai daí, Zé. Venha para cá para ser caçado.